Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Tô só fixando aqui o tema, já vou chamar minha convidada de honra de hoje, que é a Carita nutricionista, uma querida amiga. E aí a gente vai começar. Um minutinho, tô só fixando o tema, tá, Car? Já? Minutinho. Tudo bem com vocês? Fixando só o tema. Fixar. Pronto. Carita. Olá, Oi, querida, seja bem-vinda. muito obrigada pelo convite novamente. Sim, é sempre uma honra ter você aqui com a gente, né, conversando, já que a gente tem tanta afinidade dessa parte emocional, dessa parte, né, Carita, do próprio autoconhecimento mesmo, né, Carita? Então, é sempre um prazer imenso estar aqui com você, viu? Gratidão pelo aceitar o convite. Logo eu farei o próximo, hein? Eu que vou fazer agora. Aí eu vou, né? Aí você vem. Isso mesmo. Carita, eu vou pedir para você se apresentar, né? A Carita, pessoal, para quem ainda não conhece, né? Ela já fez algumas lives comigo aqui, né? E a Carita é uma nutricionista, uma amiga, uma querida, uma parceira, né? E além de ser muito dedicada também a essa parte do autoconhecimento, né? Por isso que eu senti de convidá-la hoje com esse assunto tão delicado, né? Que é a parte mesmo da fome, principalmente associada à fome emocional, né? E aí, a razão da Isol, por que que eu resolvi, né, pensei nesse tema para a gente falar? Primeiro que a Carita, ela vive muito esse tema, né? E aí também, Carita, eu senti, né, comecei a perceber durante meus atendimentos que o desafio não estava ali só na parte física, que muitas vezes se a gente não conseguisse fazer os ajustes emocionais mesmo, a paciente não consegue entrar no processo, por exemplo, de emagrecimento. Entendeu? Então, eu vou pedir para você se apresentar e para a gente começar. Tem muita gente aí que talvez, né, ainda não lhe conheça. E aí, vamos lá. Então, ótimo. Então, prazer estar aqui. A Samile já falou o que eu tinha para falar, que é sempre muito gostoso, né? Compartilhar esses tempos com você, Samile. Sim. E então, eu sou nutricionista, e também terapeuta ayurvédica. Tá? Esse é o trabalho aí que eu faço. E, na verdade, acho que já posso até explicar um pouquinho, né? Do que Pode tá. sim. E aí, na verdade, como que foi, né, a minha trajetória? Eu comecei atendendo na Ayurveda e na nutrição, né, a nutrição clássica, e eu comecei a perceber que muitas vezes, né, passar cardápio, que é o que a gente aprende na faculdade, não funciona. Sim. E aí eu comecei a me questionar, eu falei, nossa, e agora, né? Foi a forma que eu aprendi. A gente sai formado sabendo fazer cardápio de tudo quanto é tipo e as pessoas não seguem, né? Essa é a maior verdade. E aí eu comecei, né? Como a Samira já falou, gosto muito de autoconhecimento. Eu comecei a estudar mais profundamente o comportamento alimentar para Uhum. poder entender onde então eu conseguia ajudar o paciente. Né? Se Sim. dessa forma não estava sendo tão efetivo, não 100% das vezes, claro, né, gente? Eu estou exagerando, mas uma pessoa que está numa transição alimentar, que quer fazer um ajuste nutricional, ok. Quando entra uma questão emocional mais forte, de compulsão, algum transtorno como a bulimia, ou alguns comportamentos transtornados mesmo, assim, de evitar algum alimento, de entrar em dietas rígidas, a nutrição clássica não funciona. Não, isso E a mesmo. partir, você sabe bem, né, Samir? Exato, não funciona mesmo. É. E a partir daí eu criei uma metodologia, né? Comecei a estudar bastante, criei uma metodologia onde eu abordo o aspecto emocional, comportamento alimentar, através de técnicas da bioenergética, que a bioenergética é uma área da psicologia que muito é uma terapia corporal, né? Então eu ajudo o paciente a conseguir voltar para o corpo, a sentir o próprio corpo.
E juntei também técnicas da nutrição comportamental, que é o comer intuitivo e o mindful eating. E aí eu criei uma metodologia onde eu atendo as pessoas semanalmente, por pelo menos 6 meses, para que a gente possa aprofundar aí no comportamento. Aí sim, fazer os ajustes nutricionais. Sim, que interessante, né, Carta? Porque o que é que eu percebo mesmo, né? Que muitas vezes o comer pode ser uma medida de silenciar ou até preencher uma emoção desconfortável, né? Ah, eu Isso vou mesmo. comer, eu vou preencher alguma coisa aqui que tá faltando e eu acho que se eu comer aquilo vai ser preenchido e vai amenizar o meu sofrimento, né? E aí, dependendo, essa emoção pode vir. Eu tô com raiva, eu tô com medo, eu tô triste, eu tô ansioso, eu tô deprimido, eu tô com vergonha, né? Então, a razão pela qual muitas vezes as dietas falham, porque nem sempre quando a gente come vai satisfazer de verdade a fome, porque muitas vezes não é uma fome física, né? Isso. É fome de algo a mais para ser preenchido, né? Eu percebo muito isso. As pacientes relatam, doutora, eu vou comer, mas eu de fato não tô com fome. É uma sensação diferente e eu como porque eu preciso preencher alguma coisa. E aí muitos de nós também recorremos à comida para aliviar aquele estresse, aquela coisa, para ver se eu consigo amenizar aquele buraco, né? Aquela coisa desagradável que eu tô sentindo. E aí Perfeito, isso mesmo. o problema é que piora, né, Carta? Porque depois que eu como, eu vou me sentir pior, porque de fato aquilo não vai ser preenchido, porque a minha fome não era de comida, né? E aí vai permanecer mais com a culpa, eu vou estar com a culpa, e o problema não foi resolvido. Então eu vou ter agora dois problemas, né? Então a gente sempre culpa por excesso de comida, né? E aí muitas vezes a gente pensa assim, quantas de nós, né? Até a gente se inclui, aqui até eu me incluo. Eu vou passar ali, vou comprar um pote de sorvete, hoje eu tô tão deprimido, né? Ou eu vou pensar, hoje eu tô muito entediada, hoje eu vou comer uma pizza. Vou passar no drive-thru, porque hoje eu tô muito estressado, o trabalho hoje foi pesado. A gente acaba tornando a comida como se fosse uma recompensa, né? Vira uma muleta, né? Sim. Isso, vira uma muleta, exatamente. É isso mesmo. É como se a gente fosse usar a comida como uma forma de acolhimento, ou mesmo da recompensa que a gente fosse. Só que aquilo não vai funcionar, pessoal. Vai piorar, porque funciona aqueles minutos, porque a gente sabe que tem o prazer da comida, né, Carla? Isso mesmo. Mas ela não vai conseguir ser preenchida de uma forma totalizada, né? Então, assim. E, Carita, me explica aí, você já contou um pouco como que funciona seu trabalho, mas por que você resolveu criar essa metodologia de olhar um pouquinho mais para o corpo, que as pessoas prestem atenção mais no seu corpo físico, dos sentimentos, entendeu? Por que que você resolveu criar essa metodologia? Então, é uma boa pergunta, Samília. Olha só, o que eu comecei a observar? Que as pessoas sabiam contar calorias, sabiam tudo sobre nutriente, sabiam tudo sobre dieta, mas não sabiam nada sobre o próprio corpo. Não conseguiam me dizer se estavam com fome ou não. Eu tenho umas técnicas, né, assim, para saber o nível da fome. E eu falava, olha essa tabelinha, tá assim, assim, assim. Que nível de fome você tá? A pessoa não sabia. E aí eu comecei a perceber que tem uma desconexão do corpo com essa parte mental e emocional. As pessoas perderam realmente essas sensações do corpo. Uhum. E eu já vou até te explicar por quê, né? Por quê, Carita? Então, o que acontece, né? Que é complexo, é um tema complexo, porque vai muito contra o que muita gente sempre tá lá. Vai, faz dieta, e faz isso, e faz aquilo. Mas o que acontece? Quando a gente segue uma dieta restritiva, a gente aprende o quê? A ignorar a nossa fome. Sim. Então, assim, nossa, eu tô morrendo de fome, mas aqui tá escrito que não é para eu comer agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comer na hora que a nutricionista me falou para comer, ou que a dieta tal tá escrito que é para comer. E aí, depois das 6, eu não posso mais comer carboidrato. Só que eu tô morrendo de fome. E eu queria comer um arroz, alguma coisa quentinha. Mas eu vou ter que comer, sei lá o quê, né? Um grelhado com salada. Sim. E aí, ou seja, a gente aprendeu, por conta das dietas, a não ouvir mais o nosso corpo. Então, a gente come aquilo que a gente acha que o de fora está falando, né? Que é o profissional de saúde, que é o blogueiro, que é a revista. A revista, é Então, verdade. esse é o ponto principal, né? Que as dietas, elas acabam fazendo isso. A gente desconecta do próprio corpo.
Nossa senhora, muito interessante, porque assim é difícil quando a gente vai procurar ajuda para ver qual que é a melhor alimentação, qual que é a melhor para mim. Normalmente as pessoas não perguntam por essa parte emocional, né, Carita? Não. Elas simplesmente passam como que você tá, você quer emagrecer, você quer ganhar massa magra, qual é o seu objetivo, você tem diabetes, você tem isso. E aí, tá, você vai comer de 3 em 3 horas, você vai comer isso, a última refeição vai ser tal hora, a partir de tal hora você não vai poder comer carboidrato. É E isso. realmente não colocam que o comer mesmo da emoção, qual é o seu horário que você gosta mais? Se em algum momento que você realmente está mais sensível, quer algum tipo de alimento, porque aí tentar dosar isso, porque senão não faz, né, cara? Não. E chuta o balde, chuta completamente o balde. É. As pessoas ficam morrendo de medo, falam assim, nossa, mas se eu fizer isso, ferrou, né? Aí eu vou comer tudo. Não, quando a gente vai com uma técnica aproximando do próprio corpo, as pessoas também optam por coisas saudáveis. Não pense que a pessoa vai querer comer, tomar só sorvete, não é isso. É que as pessoas têm essa fantasia, nossa, se eu abrir a porta, vou abrir as portas do inferno. Não É é bem verdade. isso. É É uma verdade. fantasia que se cria por conta dessa dicotomia, né? Do ou eu tô em dieta ou eu como até morrer. Não existe mais o meio termo. Não existe meu termo, não existe o equilíbrio, né, O cara? equilíbrio, isso mesmo. Esse é o ponto. E o que é que você tem achado dessas dietas aí da moda, low carb, dieta sem glúten, dieta jejum intermitente? O que é que você quer que você ache dessas dietas aí, de uma forma como tem sido abordado aí? O que é que você acha no seu Então, processo? O que é que você tem eu acho aprendido? todas complexas, né? Em que sentido? Não tô nem falando se ela é boa ou ruim. É que Uhum. sempre vem um saber de fora e as pessoas não questionam mais. Ó, eu trabalho com a Ayurveda. A própria Ayurveda, quando as pessoas chegam para mim, eu vou comer tal coisa porque eu sou vata. Aí eu pergunto, mas você gosta de mandioca? Que você está comendo tanto que você é Não, vata? Nossa, eu não. detesto mandioca, mas eu tenho que comer porque eu sou vata. Será que Uhum. essa mandioca está fazendo bem para a pessoa que tem um agravamento no biotipo específico da Ayurveda e que leu que precisa comer mandioca? Então, Sim, esse é sim. o ponto que, assim, as dietas são saberes de fora. Se a pessoa não Hum, pega aquilo e começa a perceber quais são as próprias reações do corpo e se para ela faz bem, não vale de nada. E eu não estou isso. falando mal de uma dieta específica, é de Sim, uma sim, forma geral, sim, sim. percebe? Percebo, sim, porque é exatamente isso. Ah, não, o que é que você vai comer? Coloca aquilo no cardápio, né? Tapioca, pão integral, cuscuz. E de fato, às vezes aquilo não é o agradável ao paladar, mesmo É. para o seu biotipo específico. Cara, então o que é a Ayurveda? É assim, para a gente é uma coisa bem tranquila, porque a gente acaba utilizando isso, mas a maioria das pessoas talvez não saiba o que é a Ayurveda. Explica de uma forma bem resumida o que é essa tal de Ayurveda. Ah, ótimo, verdade, bem lembrado. Então, para quem não sabe, a Ayurveda é uma medicina, né, do Oriente. Eu vou explicar de uma forma bem básica, porque tem todo tipo de Sim. público aqui. E aí, ela tem uma função muito boa, que é prevenir que a doença se instale no corpo. Ela, como uma medicina milenar, ela é perfeita. Só que Sim. quando a gente já não questiona mais, né, o que é bom para o nosso corpo e todo mundo vira um biotipo da Ayurveda, é aí que aí que a gente perde o fio. Tá. Esse é o ponto. Deu para Uhum. entender? Deu. A Ayurveda, então, é como se fosse a medicina, né? Que está lá nessas raízes e que é Isso. direcionada ao biotipo específico. Não é Isso. isso? É isso Uhum. mesmo, né? Tem as divisões dos biotipos, depende do corpo físico, do corpo mental da pessoa, como ela se. É uma anamnese bem profunda, bem Sim, interessante, né? sim. Realmente ela vai em pontos importantes. Mas eu Uhum. tô vendo muito isso, que chega gente no consultório comendo coisas que não gosta porque falaram que é bom para ela, segundo a Ayurveda. Né? E Tá. assim se punindo, né? Se É, maltratando o próprio corpo fazendo isso. é Né? Então, verdade. É verdade. Carita, tem algumas perguntas aqui. Eu posso ir lendo enquanto a gente vai conversando? O que é que você acha? Porque senão acho que depois pode. acha mais essas perguntas, né? Pode sim, perfeito. Ó, ó. Aline aqui, obrigada, viu, Aline? Graças a Deus esse assunto é abordado de maneira responsável. Obrigada, Aline. Que bom que você está aqui com a gente. É,
E depois de uma restrição, ela também pergunta, pode vir um momento de compulsão? É exatamente o que a gente vai falar agora, né, Carita? Quais são as consequências, né, de uma privação alimentar? Isso mesmo, Aline. Quais são as consequências? Por exemplo, eu digo, ó, você, na partir de hoje, você não pode mais comer carboidrato. O que é que você sente que essas pessoas, como fica essas pessoas depois dessa privação? Como que ela fica depois disso? Ótimo. Então, isso é estatístico, tá? 95% das pessoas que entram numa restrição alimentar severa, como essa, tira carboidrato, não como mais carboidrato, elas emagrecem, tá? Muitas vezes à custa de músculo. Isso é bom lembrar que nem sempre é gordura que essa pessoa perde. E ela recupera o peso ou mais do que o peso inicial de 6 meses a 2 anos. Isso. Então, isso já é fato de privação alimentar, né? Então, foi a Aline, né, que falou da redução. Então, é isso. Vai de um canto para o outro. E por quê? Porque a gente começa a negligenciar os sinais do nosso organismo. Né? Então, é exatamente o que eu não sei, acho que é uma pessoa sua, Ayurveda. A Kati. Kati. Ela tá falando exatamente que não tem respeito ao corpo, cara. A gente não sustenta isso. Porque eu vou fazer coisa que não faz nenhum sentido, nem para minhas emoções, nem para o meu corpo. Então a gente não sustenta e depois volta duplicado. Porque eu digo, isso não dá certo comigo, não. E aí eu volto muito pior, porque eu acabo engordando mais, né? Isso mesmo, Você negligencia os sinais, aí você perde prazer de comer e você busca por compensação. Sim. Né? Porque assim, então é aquela coisa, não come nada na semana inteira, chega final de semana, abre as portas do inferno, porque não tem como sustentar isso. Né? Então fica de um canto para o outro. Isso mesmo. Sabe o que é importantíssimo, Samily? Desencadeia uma fixação alimentar. Então, essas pessoas, elas ficam fixadas nos alimentos. Elas pensam em comer o dia inteiro. Exatamente. E depois... É o proibido, né, cara? Então, o que é proibido. Não pense na cor vermelha. É a primeira cor que eu venho na minha cabeça, né? Não pode comer isso, é o proibido. É isso mesmo. E comentando aqui, exatamente, nós estamos desaprendendo a comer, a medo, a confusão da informação, porque na verdade é muita gente falando muita coisa e a gente não sabe para onde olhar. Pessoal, aqui o apelo, né, cara, é para você olhar para si, olhar para o seu corpo, para as suas necessidades. O que é que seu corpo está querendo? Eu tô com fome, é verdade, é fome mesmo? Já tem um tempinho que eu não como? Ou é uma emoção? Se for uma emoção, talvez eu vou fazer alguma outra coisa, né? Em vez de eu colocar, tentar preencher aquilo com comida, eu vou assistir um filme legal, eu vou dançar uma música que eu amo. Enfim, né? Eu saber os sinais que meu corpo tá dando para eu não ficar naquela confusão e não saber de fato o que é que tá acontecendo, né, cara? E aí seguir rigorosamente algum tipo de dieta e depois não conseguir manter. E tem até uma coisa que você está falando, Samily, que olha só, é interessante a gente saber diferenciar a fome fisiológica da fome emocional, que eu vou entrar já já aí. Só que assim, não tem fome certa nem fome errada. Porque assim, até eu, nutricionista, também tenho fome emocional. Num dia, por exemplo, que eu tô cheia de trabalho, eu penso em comer alimentos específicos. Né? Já tô até dando spoiler do que eu vou falar depois. Mas aí não tem nem problema eu comer. Às vezes eu quero comer pão com manteiga e café com leite, que é um comfort food para mim. Isso é um comer emocional. Dentro de um equilíbrio na vida, a gente sabendo que a gente está usando a comida naquele momento que você está trabalhando muito e é o que tem para hoje, também ela pode vir num lugar bom. É verdade. Tem excesso, porque tem uma permissão. Isso. Eu vou comer isso, eu vou comer um pedaço de pão. Será que isso vai me matar? Não. Isso. Então isso também chega para um lugar melhor, num lugar melhor no nosso corpo. Nossa, é a permissão para ser humana. Eu gosto daquele alimento, me traz um conforto emocional, me vai uma memória, às vezes, lá da infância. Então, aquilo vai me fazer bem. Por que eu vou negar também, né? Aquela coisa que não pode nada. Aquele alimento, talvez, naquele momento, para mim, vai me fazer muito bem. Então, a gente precisa também saber diferenciar para a gente não ficar tão cachezar. Não, isso é sentimental, eu não vou comer. E aí, a gente vira mesmo muito violento com a gente. Não existe empatia conosco, né? É isso mesmo. Cara, essas alterações que você falou, fisiológica, metabólica, a pessoa que se priva da alimentação,
Quais são? O que é que você tem visto mais comumente? Quais são essas alterações? Eu percebo que a imunidade fica comprometida, talvez até pelo emocional também. Eu acredito nessa ligação, além, lógico, de faltar nutriente, porque fica em privação, também Uhum. tem um aspecto emocional aí envolvido. Então, eu percebo que a imunidade fica comprometida, eu vejo isso nos exames de quem fica em muita privação. Eu percebo que o corpo ele entra no modo de economia de energia, porque a gente tem uma memória de guerra no corpo. Então, Sim, se fica muito tempo sem comer ou come muito pouco, o que acontece? O corpo fica mais lento, o sim, metabolismo desacelera. sim, Então, aí vira aquela cadeia negativa, aquele ciclo negativo, que a pessoa come cada vez menos e continua ganhando peso. sim. Né? E quando come a mais, porque aí vai para compulsão, ganha mais ainda. Isso acontece mesmo. Você Sim, sabe bem, né, Samir? sim, nossa, Do que demais. eu estou falando. Né? Uhum, Então, isso é uma questão importante. Eu percebi num estudo que eu li bem interessante que uhum, começa a ter mais liberação da grelina, né, do sim. hormônio. Então, o que acontece? Tamanho da Realmente fome. começa a É, descompensar, né, e isso, aumentar a é. fome, porque Uhum, descompensa mesmo. E tem sim, um aumento aí de uma inflamação mais sistêmica, né? Que é a questão de desenvolvimento de doenças metabólicas. sim, Também quando sim. fica nessa compulsão e restrição. Fora, né? Alteração de humor, disposição física, aí vem um monte de coisa junto, né? E fora, Carita, quando a gente está sob estresse, porque isso não deixa de ser um estresse, né? Uhum, Aí sim, vai gerar um cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso vai dar mais fome. Então, é assim, isso é um mesmo. ciclo vicioso Perfeito. Tem mesmo. cortisol. Aí o cortisol vai lá, eu tô com fome, eu tô estressado, mas eu não posso comer. Então, gente, é um ciclo vicioso, vai piorar cada vez mais. Sim. Ó, Cal, o Lê tá perguntando aqui, doce à noite é veneno? Isso aí é típico, né, da gente receber essas perguntas. É o Lê, né, Leandro Luna? É, Tá. é Lê, o Lê. olha só. Pode não ser, viu? Veneno doce à noite. Quando Uhum, você entra num outro lugar, num estado de mais liberação e de organização da sua alimentação, que vai para um lugar mais saudável naturalmente, você pode comer doce à noite quando te dá vontade. Essa vontade, ela uhum. não vai vir todos os dias em grande quantidade, mas ela vem às vezes. E tá tudo certo. Não vai nossa, então eu comi esse doce à noite, agora engordei mesmo, ferrou. Não, gente, isso não acontece. É, Dá é. para achar um equilíbrio com todos os alimentos. Não precisa tirar alimento nenhum da dieta, do dia a Sim, dia, eu digo. é isso mesmo. Gente, que incrível, né? Que libertador, gente. Eu É, dizer, eu posso comer um doce uma vez ou outra à noite. Isso não é pecado, cara. isso. Isso é muito forte, é um acalento. E É, além de faltar falar aqui, né? Infelizmente, os próprios profissionais não levam mais em conta o paciente, seus gostos, sua cultura, sua rotina. E aí perfeito. fazem algo muito mecânico, aquele que faz para todo mundo. Então, eu vou ver aqui, o que é que eu vejo muito, né? Eu vou ver aqui seu metabolismo. Então, você precisa, para você atingir seu peso ideal, você precisa consumir 1.400 calorias. Pronto, é uma dieta pré-pronta. Tá aqui. Uhum. Ah, você precisa de 2.000, então toma essa. Gente, cadê a pessoa? Cadê a unidade? Onde que tá É, isso? Isso não funciona mais. Não não, há mais espaço, né, Carta, para não, isso? não tem espaço. É um Não. trabalho que, assim, é um trabalho trabalhoso, eu diria, né? Sim, E não sim, é assim entregar qualquer coisa e pronto, mas vale a pena, porque isso. realmente é o que traz a diferença. Né? É olhar para isso com carinho, porque aí tá olhando para a pessoa, como alguém falou agora há pouco, né? Isso, é olhar para você. Marcinha, Sim. nós vamos dar a responder a sua pergunta. A Marcinha já está aqui adiantando, viu? O que é fome fisiológico emocional? Quero é saber como que eu reconheço. E já vai falar. É, cara, então antes disso, para deixar o pessoal bem assim, né, na expectativa, o que é que essas dietas nos ensinam em relação a sentirmos fome, que você falou aí? Qual é o sentimento que a gente aprende quando a gente tem esse tipo de dieta? Que pode isso, não pode aquilo, tem que comer isso, tem que comer aquilo. O que é que você tem visto? Então, o que eu gosto é até para resumir, a gente aprende com as dietas para isso, para todo mundo ficar gravado, a ignorar a nossa fome. Esse é o ponto principal do que a gente aprende com dieta, é ignorar o nosso corpo e a nossa fome.
Nossa. E aí, olha que profundo que é. Quando a gente não permite sentir, não se permite sentir fome, a gente não se permite sentir satisfação. E aí desregula tudo, porque a gente não sabe quando começar e também não sabe quando parar. Sim. Toda fome e saciedade é perdida. Nossa Senhora. Por A isso que é fisiologia grave o fora, corpo. né, cara? A fisiologia que a gente tem lá no hipotálamo, que que é o local do nosso cérebro que exatamente regula a saciedade e a fome, que é para estar funcionando fisiologicamente. Olha que louco, quando a gente entra nesse tipo de dieta, se a gente não presta atenção às nossas necessidades ímpar, né, que é que eu preciso, até isso vai ser desregulado, gente. Sim, é isso Porque mesmo. não adianta o organismo dar dizer tá com fome, tá com fome. Se eu não vou obedecer, uma hora ele vai dizer não adianta mais. Vou ficar quieto. Porque a gente se adapta a todas as situações nessa vida, pessoal. O nosso corpo físico, né, se adapta Infelizmente. infelizmente. É, É. é isso Então, mesmo. vamos lá. O que é de fato a fome fisiológica e a fome emocional? Como que a gente diferencia? Como que eu consigo cuidar mais disso, Carita? Ótimo. Então, assim, a fome fisiológica é uma fome, eu vou dar um exemplo prático. É quando chegou lá na hora do almoço, né, meio-dia, 1 hora, que é um horário que a pessoa tem fome, porque nem todo mundo tem fome esse horário, mas muita gente tem. E aí você já começa a olhar no relógio. Nossa, tô sentindo assim um vazio, né? Tem um barulho no meu estômago, um vazio. E você vai na cozinha e você se enche os olhos se você vê legumes, por exemplo. Então você Sim. olha lá, eu quero comer esse legume que cheiroso, esse arroz feijão que cheiroso. Não é uma fome específica. Isso é bem importante. Porque a fome fisiológica é essa, né? Você come a fruta, você tá feliz da vida porque a fruta tá te preenchendo. Ou você come o arroz feijão e também tá tudo bem. O que acontece, né? A fome emocional, normalmente, são alimentos específicos. E vou até dar, assim, uma dica que eu vim estudando e vim percebendo, e até uma fala do Dr. Eric, que me chamou bastante atenção nisso também. Na natureza, a gente tem alimentos ricos em carboidrato e alimentos ricos em gordura. Vou pegar as frutas. Por exemplo, a manga é rica em carboidrato. Sim. E o abacate é rico em gordura. Sim. Tá tudo separado. O que o homem fez? O homem misturou a gordura com carboidrato e fez o chocolate, que é justamente essa mistura, e fez o pão doce de padaria, que é o sonho recheado com creme, que o creme é gordura e o pão é carboidrato. Sim. Essa mistura aí chega a dar um barato, dá uma sensação muito forte de baixa da ansiedade na hora que come. Então, podem reparar, gente, que normalmente a fome emocional, a gente busca esse tipo de alimento. Quem gosta mais de salgado vai buscar o pão com queijo, o pão com manteiga, o pão de queijo. E quem gosta mais de doce é o bolo recheado, é o chocolate. Então, é essa mistura que a gente procura normalmente, tá? Lógico que existe uma variação aí. Mas isso é uma coisa bem importante. E é uma coisa que você fica fixado naquele alimento. Então, tem pessoas que param tudo e vão comprar o chocolate. Não vai comer qualquer coisa que tá na cozinha. Né? Então, assim, tá lá no escritório, no trabalho, fica sonhando que vai sair, vai na doceria tal para comer lá o brigadeiro ou o bolo recheado. Sim. Não é um doce de abóbora que vai fazer esse lugar. Entende? É isso mesmo, é isso mesmo. Porque se a fome fisiológica, a fome física, a fome de nutrientes, a fome de energia que eu tô precisando, ela vai ser preenchida com a primeira coisa que eu consegui na minha geladeira. Isso, né, cara? perfeito. Eu vi um legume, eu vi um arrozinho com feijão, eu vi um pãozinho que eu vou colocar um longas ou um paté. Maravilha, dá tudo certo. Mas não, gente, hoje eu tô com fome. Eu tô com fome de uma pizza. Hoje eu tô com uma só fome. a pizza. Só serve se for a pizza. Não, mas o jantar ali tem. Não, mas isso não vai me servir. Exatamente por isso, porque é fome de algo específico. Aí a gente já precisa começar a pensar que ali tem um componente emocional ligado, né, Carita? E aí a pessoa que está se observando nesse momento, opa, eu tô com fome de algum alimento específico. O que é que eu tô querendo preencher aqui?
né? Perfeito. E aí o resultado disso não é nem assim, não é entrar em restrição. Não vou comer isso porque é fome emocional, é o que eu tinha falado. Você já Sim, vai comer com mais consciência. Tá bom, eu tô triste mesmo, eu vou comer um chocolate aqui, eu sei que é para isso. Com o tempo, as coisas vão tomando o devido lugar. Isso é o mais legal. sim. Que Sabe? A legal. gente sabe quando tá para lá ou para cá. Tem muita técnica, né, que a gente vai percorrendo, fazendo aí esse caminho. Mas já dá para ter uma noção e separar uma coisa da outra. Isso que é bem importante. Então, Carita, no começo, talvez a gente fale para as pessoas dizer, ok, eu tô com fome, eu sei que é uma fome emocional, vou Uhum. comer porque estou desejando muito, mas vou tentar entender o que é que está acontecendo, vou comer, mas com consciência que aquilo não é uma fome física, é uma fome fisiológica, né? É, isso mesmo, com consciência, né? E até tem um exercício bem interessante, né, de atenção plena, que eu costumo Uhum. dar para os pacientes, que é bem simples, mas que dá para fazer algumas vezes assim durante a semana, que é justamente sentar antes de comer, pôr os pés no chão. É bem importante, gente, o pé no chão, porque isso é o grounding da bioenergética, é o que nos aterra e traz as sensações para o corpo e sai um pouquinho aqui da mente e das emoções. Então, os pés no chão, bem assim, aterrados, né? De preferência descalço, e percebendo e se perguntando: nossa, eu tô com fome? Onde que eu tô sentindo isso? É no estômago? É na garganta? É no peito? Realmente ir escaneando o corpo para ir vendo onde que está aquela sensação. Samili, sai muita coisa daí. A gente começa a ter muitos insights já, Nossa, sabe? Só de parar um minuto para fazer isso. que legal, porque você começa a se conectar com o seu corpo, né? É, é isso Porque mesmo. muitas vezes, né, cara, a gente tá jantando, tá almoçando, tá tomando. A gente tá olhando aqui o celular, vendo, me respondendo no WhatsApp. Eu É, não sei é isso nem o que mesmo. eu tô comendo, eu não sei nem que gosto que tem a comida, mas eu tô ali olhando e respondendo, ou então assistindo uma série. Ou Uhum. então totalmente desconectado com o que eu tô fazendo naquele momento, né? Então, acho que a primeira coisa, né, Carita, também é você estar presente na hora que você tá comendo. Uhum. Sentindo o que você tá comendo e a sensação que tá vindo através disso. Gente, isso é o ideal, tá? Eu sou profissional da área da saúde, nutricionista, e eu me pego fazendo isso também. Olhando o Sim, celular, querendo responder para paciente no momento que eu tô comendo. Então, assim, é desafiador para todo mundo, porque esse é nosso dia a dia hoje. A tecnologia invadiu. Agora na quarentena, não tem mais nem final de semana, né? Para quem trabalha com WhatsApp. é verdade. Então, é uma coisa que exige atenção para todo mundo sempre. É um aprendizado diário, né? Que a gente realmente precisa ficar se voltando para isso. Quantas vezes a gente está sentado com um monte de gente que faz tempo que a gente não vê, comendo, se divertindo, e cada um no celular, É, né? gente, é verdade. É, não, tá sendo bem comum mesmo. Porque a gente perdeu um pouquinho da nossa rotina, dos nossos rituais do dia, né? Isso. E aí não tem mais aquela regrazinha, agora é a hora realmente de almoçar, agora é a hora de trabalhar. A gente tá fazendo tudo emboloado um no outro. É, E é aí isso uma coisa mesmo. importante é a gente voltar às nossas rotinas, mesmo nesse momento desafiador, né, cara? Ah, eu tô no home office, mas eu preciso ter horário para acordar, eu preciso ter horário para ir dormir. Eu Uhum. preciso ter horário para comer com a minha família. Que horas eu vou me dedicar à minha família? Eu tô falando, parece que eu tô falando para mim, viu? Eu tô falando Ah, eu também estou ouvindo para mim. É isso porque, mesmo. porque a gente de vez em quando, gente, eu também sou assim, de vez em quando eu me pego, nossa, tô completamente na ausência. Volta a presença porque é difícil, é desafiador. O dia a dia às vezes consome completamente nossas energias, com nossa presença, e a gente quer fazer às vezes 3, 4 coisas ao mesmo tempo, e a gente acaba que não consegue fazer nenhuma bem feita, né, Carita? E aí É. vem os processos. É isso mesmo. Perfeito, é isso mesmo. Acho que deu para entender a diferença, né, da fome fisiológica e emocional. É isso mesmo. Acho que quem perguntou foi a Massinha, viu, Massinha? Qualquer dúvida você fala de novo. Mas é isso, é porque a gente deixou, né, para responder mais na frente. É isso mesmo. A fisiológica é aquela forma que qualquer coisa vai me saciar e a emocional tem que ser aquela coisa específica, principalmente coisas muito calóricas, né, Carita?
Sim. É aquela coisa que tem que ser o carboidrato e a gordura, normalmente a junção, que é o que me dá muito prazer mesmo, é o que Isso vai mesmo. amenizar esse vazio, essa sensação que tá ruim, e vai Uhum, amenizar pelo menos a princípio, uhum. né? Isso mesmo. Beleza. Ó. Carita, em relação ao comer intuitivo que você falou aí, e aí eu fiquei ainda com algumas dúvidas, né? Eu Uhum. vou honrar a minha fome. Ah, eu tô com fome, mas é fome, então eu vou honrar a minha fome. Como é que é isso? Como que funciona honrar a fome? Eu vou comer por intuição. Ai, quem disse que não pode comer carboidrato à noite? Quem disse que eu não posso mais comer um pão porque tem glúten? Entendeu? Então eu vou honrar aquela fome. Como que funciona isso na prática? Então, na prática é ir percebendo, separando, né, o que é fome emocional ou fome fisiológica, aquilo que a gente já falou agora um pouquinho, e percebendo os sinais que seu corpo dá, porque tem uma coisa que é única, né? Cada corpo dá um sinal diferente. Né? Um é realmente aqui, fica um vazio. Eu percebo que para mim, muitas vezes, a fome, ela passa um pouquinho, ela já vem com náusea junto. É porque eu já passei um pouquinho do limite, às vezes é pouquinho, mas eu fico nauseada. Falo, nossa, que estranho, eu tava com fome, agora eu tô com náusea, né? Uhum. E trazendo essas sensações para o corpo. E uma das coisas que eu gosto muito é que a gente tem uma escala da fome, que eu trabalho muito com os pacientes, e aí começar a perceber, né? Fazer o desenho de uma escala mesmo, de 0 a 10, e olhar. Fome 0, 1, 2, 3 é uma fominha bem pequena. É uma fome que eu comeria assim um pouquinho de umas castanhas e já estava bom. Sim. Será que então tá na hora de eu sentar para almoçar ou dá para esperar um pouquinho? Porque a gente também tem muito as regras, né? Tenho que comer meio-dia. Eu não sei se eu tô com fome ou não tô. Aí vão se experimentando. Nossa, é uma fome que dá para eu passar um pouquinho. Ah, agora eu tô com fome 5. Fome 5 é ótimo. O que que eu falo? A fome 4, 5 e 6 na escala que você vai organizando com o seu corpo é uma fome que você sente e almoça, mas que não passou do ponto também. Então você vai se saciar e acabou. Se você Uhum. deixa chegar a fome no 7, 8, 9, 10, é aquele ponto que você come tudo que vem na sua frente. Sim, sim. Né? Porque aí já entra a fome fisiológica com emocional, com medo que vai faltar, né, do corpo e tudo mais. Então, Sim. uma das coisas que eu falo muito de honrar a fome é primeiro fazer uma tabelinha mesmo, uma régua. Que infelizmente a gente tem que fazer isso, porque a gente nasce, o bebê, ele tem fome e saciedade super bem regulado. E aí os adultos vão corrompendo, vão estragando isso. Né? Porque a gente chega na escola, a gente tem que comer em tal horário, mesmo sem fome. Se você tá sem fome e não come, você recebe uma notificação lá pro seu pai. Nossa, Você é não isso comeu, mesmo. para sua mãe. Mas Nossa, será que isso é um problema ou aquela criança ela tem fome em outros horários? nossa. Entende? Então Entendi. ela já aprende que. E aí tem uma coisa bem importante, Samília, olha só, que até quem é pai, mãe, já presta atenção que isso é bem importante. Quando o bebê é pequeno, que não chora, que não fala, que só chora, tudo os pais acham que é fome e ficam tacando comida, não é? Ou pra, tipo, não, tá, come vai que é fome que ele acalma, ou pra distrair. Ah, deixa eu Sim. dar um pãozinho que ele tá muito barulhento, deixa ele ficar comendo. O que a Nossa, criança vai crescendo e percebendo? Ah, então a comida é para distrair. Né? A hora que eu tô chorando porque eu tô triste, porque o bebê chora por tudo. É a única sim, forma dele se comunicar. sim. Me dão comida. E a gente já cresce sabendo que a comida entra nesse lugar também. Sim, sim, entendi. Olha como Nossa, é complexo, né? que complexo, gente do É, céu. o assunto é mais profundo do que a gente imagina, né? Não, eu tô aqui pensando exatamente, porque a gente tem que ter a linha aqui comentando, né? É preciso fazer com que as pessoas voltem a ter a autonomia delas. Essa história que você falou aqui da escola, todo mundo precisa comer naqueles 20 minutos de recreio. Gente, isso é um absurdo. Então, É. eu não vou honrar minha fome, eu não vou comer de verdade na hora que o meu corpo está precisando, que é exatamente o que nós estamos falando aqui. Uhum. E aquela coisa que tem que todo mundo comer de 3 em 3 horas, que isso é o certo. Gente, isso já caiu faz tempo. É. Ninguém precisa se alimentar de 3 em 3 horas, a não ser que queira, seja uma necessidade de cada um, Uhum. É isso né? mesmo.
Que algumas Então, pessoas percebem que, nossa, eu me sinto bem me alimentando de 3 horas. Aí é uma coisa. Mas isso, ter que todo mundo se alimentar dessa forma é outra coisa. exatamente. Então, E precisa haver muita mudança, né, minha amiga, da sociedade, para todo mundo compreender que cada um é um ser único, individual, e o que é bom para você, às vezes, não é bom para mim, e tá tudo certo. Ninguém é igual a sim. ninguém, né? E as pessoas precisam se aprofundar na questão emocional. Os adultos precisam muito disso, para não ficar jogando para os filhos. Né? Porque às vezes a gente fica olhando e fica desesperado por não saber o que fazer com o filho e joga comida. Que foi o que a gente aprendeu também. Gente, é verdade. E Né? quando é premiação, e às vezes a criança, que hoje é o adulto, ela aprendeu a ser premiada com comida. Ai, tirou nota boa, boletim, ó, só tem 10, vamos comer uma pizza. É isso. Ah, agora vai iniciar as férias, então hoje todo mundo para sorveteria. É como se fosse a premiação mesmo da vida. Como que aquele adulto vai se comportar quando ele tiver uma conquista também? Ele vai se premiar, né? É isso mesmo. E a verdade é que deveria assim, nossa, eu quero comer pizza porque eu tô com vontade, porque é gostoso, porque tá toda a família aqui, é um momento de confraternização e tudo bem, mas não para compensar alguma coisa ou para premiar. Premiar, a tal da recompensa, né, cara? É isso mesmo. Além de você estar conectada com a gente, viu? É exatamente isso. A gente precisa se reconectar ao nosso corpo e saber o alimento que o nosso corpo está pedindo, né? Exatamente isso, Aline. Concordo total, viu? Aí tem outra pessoa aqui, Carita, perguntando, Dandão. Eu fico pensando no café da manhã só para comer minha pasta de amendoim. É uma delícia mesmo, né? E assim, tem essas coisas mesmo. Eu sou muito apegada ao meu café da manhã também. E eu também como pasta de amendoim. E eu adoro. É um ritual para mim o café da manhã. Eu adoro meu café da manhã. E tem isso sim, né? Se entrar num lugar saudável, tá tudo certo. Né? Se entrar num lugar equilibrado, que não tá te trazendo nenhum prejuízo, aí nem emocional e nem metabólico, físico, tá tudo certo também, né? Isso, também. Eu acho que eu sou mais diurna, então a minha melhor refeição é eu acordar, sentar na mesa de café da manhã, pessoal, e comer. Comer minhas coisinhas. É a hora, o jantar não precisa ter tanto esse ritual, mas para mim o café da manhã, mas é uma coisa minha. Tem pessoas que acordam sem querer comer nada. Por que que eu preciso dizer para essa pessoa que não está querendo comer nada que ele tem que tomar um café da manhã? O que é que você acha disso, Cata? Porque os pacientes já chegam com pavor, doutora, olha, peça tudo, mas não me peça para eu tomar café da manhã que eu não tenho fome. Mas eu já faço para vários profissionais de saúde que me dizem que se eu não comer quando eu acordar, eu não vou conseguir chegar nos meus objetivos. Ó, então eu vou te falar, que esse é um tema bem complexo. O que eu avalio? Primeira coisa, eu vejo como realmente está o estado físico-metabólico do paciente, porque alguns pacientes estão extremamente descompensados. E aí não tem fome de manhã, não tem fome à tarde, e aí à noite come o mundo. Sim, então isso é aí verdade. tem alguma coisa. Nesse Sim. caso, o que eu faço normalmente, Samile? Eu faço uma brincadeira de desconstrução. Então, a gente vai fazer tudo diferente. Você vai tomar café da manhã e vai anotando. Fome, 0. Fome, 1. Só que à noite, você não vai comer. Você vai fazer o contrário para observar o que acontece. Então, eu brinco muito com essas desconstruções. Você vai comer amanhã todos os horários diferentes do que você come. Então, para você não ficar com medo, você vai ter sempre um lanchinho na sua mesa de trabalho, tá? Tá lá. Mas você não vai levantar para comer meio-dia porque é o horário que você tem que almoçar. Você vai esperar te dar fome. Só que aí eu brinco, então vamos desconstruir? Você vai tomar o café da manhã, mas você não vai comer à noite. É interessante porque muitas vezes, quando dá uma alinhada no metabolismo, a pessoa começa a ter fome de manhã. Muitas. Outras não. Depois de feito tudo isso, se a pessoa realmente eu vejo que não é para ela comer de manhã, não precisa comer de manhã. A fome dela vem mais tarde mesmo. Faz todo sentido. Percebe? Sim. A gente fala na Ayurveda que tem uma questão do Agni, que é o poder digestivo, né? O fogo digestivo, né? E algumas pessoas estão com esse poder aí de digestão e de metabolizar os alimentos muito ruim. Então, quase não sente fome. E quando cai na compulsão, também não é por fome.
Sim, Então a gente sim. precisa ajustar para ver o que que é o que, colocar cada coisa no seu lugar. Faz sentido. Porque de fato eu observo isso muito você falando aqui. De fato, eu tenho muitos exemplos de pacientes de fato que não comem de manhã, mas se a gente for ver, normalmente paciente que procura endócrino, às vezes tem algum desbalanço metabólico, né? Uhum. Então, é aquele paciente que dorme tarde à noite, vai dormir 1, 2, 3 horas da manhã, ele já acorda tarde, então ele aí comeu muito na madrugada e acorda sem uma gota de fome, porque realmente está com o glicogênio lá do fígado, a reserva lá do fígado repleta, e só vai Uhum. ter fome 3 horas da tarde mesmo. Mas por quê? Sim. Não é porque o seu corpo metabolicamente é mais propício para ter fome à noite. É porque você está inflamado por dentro e não vem a Isso. vontade de sentir fome de manhãzinha, né? Perfeito. Então, essa sua observação é fantástica, porque de fato não é só, não, eu só quero comer. Precisa observar realmente como que está esse grau aí de satisfação metabólica mesmo. Faz todo Sim. sentido. Precisa realmente entrar numa desconstrução para reconstruir. Eu Sim. brinco que é como eu atendo muito bebê, né? Que eu faço introdução alimentar. Para o Uhum. adulto é a mesma coisa. A gente tem que fazer uma reintrodução alimentar a partir de um outro lugar, Sim. sabe? É como se fosse zerar tudo que ele já sabe para ver como que é realmente o corpo dele. Sim, que legal, entendi. Muito bacana. Olha, a Lia tá aqui falando. Oi, Lia, um cheiro. Obrigada aqui, querida. Minha memória de guerra é só para comida fat. Ai, Lia, lembro demais. A cara da Lia é uma Coca-Cola, viu? Ela toma Coca-Cola manhã, tarde e noite. Lembro de você, viu, Lia? Sou danada. E aí tem outra pessoa também, a Kate, falando, fica sem energia, sem força digestiva. O Agni é como o que você já comentou, né, Kate? Tá aqui. Isso mesmo. Isso. Dayana, querida, gratidão por estar aqui. Obrigada. Então, Carita, mas é muito interessante porque essa parte do respeito com você, honrar e respeitar a sua fome, não é tão simples assim, né? Como a gente está comentando. Sim. Ela vem de outro local, né? Depois de restabelecer todo o seu metabolismo, é que você de fato vai conseguir saber como que de fato o seu corpo está, quais os horários os horários mais, como é que eu falaria, mais satisfatório para ele mesmo, Mais para depois propício para o saber, seu mas corpo, né? pronto, Uhum. exatamente. É aí que a gente vai saber. Sim. Carita, e um outro princípio do comer intuitivo é aprender a sentir a saciedade. Uhum. Carita, eu tenho isso todos os dias no consultório. Doutor, a saciedade não chega. Eu como, e eu fico, às vezes eu tenho vontade de vomitar, mas eu tô com muita vontade de comer e eu não paro. Então, assim, como que a gente consegue... Lógico que isso já a gente sabe que muitas vezes é patológico, né? Mas Uhum. como aprender a lidar mais com essa saciedade, principalmente nesse comer emocional, né? A gente volta para o mesmo princípio. Quando você começa a permitir, né, a se permitir sentir fome, o segundo passo é a saciedade. A fome é mais fácil de se perceber, a saciedade é mais difícil mesmo. Por Uhum. quê? Normalmente, quando as pessoas percebem, é quando já está passando mal. Isso não é saciedade, isso aí já chutou o balde. A gente percebe muito além. Ou quando está com Isso, náusea, ou isso. quando tem que abrir o botão da calça, porque já passou mesmo. Sim. Normalmente, a saciedade, ela vem com 80% do seu estômago cheio. E é um sinal bem sutil, que algumas pessoas percebem que muda um pouquinho a respiração. Já chegou Uhum. o ponto. Sim, A mesma coisa que eu falei, eu percebo um pouquinho depois da minha saciedade, eu começo a ficar enjoada de ver o alimento. sim. Já É passou rápido, também, né, Carita? Aí, já passou, né? entendi. Eu tô conseguindo aprofundar um pouquinho na minha saciedade, que é uma questão também de respiração diferente, mas a gente só consegue perceber a saciedade quando a gente já está muito mais próximo do nosso corpo e da nossa fome. Então, tudo que é restrição ou compulsão que cai no mesmo lugar, a gente não sente a fome. Se não sentir a fome, não sente a saciedade. Entende como que é? Entendo, Então, entendo. assim, é um processo que a gente precisa se permitir sentir a fome. E quem é compulsivo, normalmente, ou compulsão clássica, também não sente fome. Sim. Fica nesses dois extremos, né? Nossa, é isso mesmo. É.
É a história, né, Carita, que a gente fala da história da presença, você está conectado com o seu corpo físico. Talvez quando essa conexão comece a ficar mais próxima mesmo, a gente consiga detectar isso com mais tranquilidade. Mas a maioria de nós acaba passando mesmo, né? É. Esse que é um ponto, né? Mesmo que um pouquinho, mas já não é tão legal para o seu corpo, né? Aquela coisa que já vai dar um sono, porque você comeu um pouquinho a mais, você precisa trabalhar, você podia ter parado um pouco antes, que já estava bom para o seu corpo, né? Uhum. Então, são percepções que precisam realmente dessa atenção plena, dessa presença, né? É um trabalho diário. Gente, a gente ganha muito fazendo isso. Mas tem que ir fazendo, sabe? Não é um dia só e depois, deixa pra lá. É, É é, uma. é o tal do mindfulness eat, né, Carita? É, Exatamente. Você isso tem mesmo. presença na hora que você está comendo. É o que a gente está falando aqui desde o início, né? Que a gente Uhum. sabe quão importante é a gente estar ali comendo de verdade só comendo, né? Sim. Não estar pensando que eu vou pagar minhas contas daqui um pouco, o que é que eu vou comer no jantar, o que é que eu vou fazer no meu trabalho daqui a alguns minutos. Né? Tá de verdade presente. Quando a gente consegue estar mais presente, a gente consegue identificar isso com mais clareza, né? É. E colocando cada coisa no seu lugar, né? Eu até dei um exemplo nos meus stories uns dias atrás, que, por exemplo, no final de semana, quando eu vou na casa dos meus pais, tem aquela coisa de café da tarde, de final de domingo. Né? E Delícia. assim, são coisas deliciosas, mas que não me caem muito bem, não, pro estômago, né? Que eu misturo tudo, é pão com queijo, com o doce e tudo mais. Mas tem uma coisa que é de celebração da família unida, né? Uma coisa do emocional mesmo. Sim. Quando eu consigo estar presente e comer também, né? Para fazer parte, para compartilhar, para estar lá, num limite que eu não chegue a passar mal, é onde é a linha fina que a gente tem que chegar. Não é para não ter esses momentos, não é para não comer pizza, não é para não comer pão e queijo, não é isso. Mas é colocar cada coisa no seu lugar. Você sai feliz que você celebrou lá com seus pais, né, com a sua família, e você não passa mal no corpo também físico. Nossa, incrível, gente. É saber, é uma linha muito tênue, né, cara, entre um e outro. É isso mesmo, uma linha Isso é tênue. interessante porque o que é que eu observo, né? Tem pessoas que deixam de ter a parte social quando inicia um processo, por exemplo, de emagrecimento. Eu não vou mais sair com meus amigos. Eu não vou mais tomar o café à tarde com meus pais. Por quê? Porque lá só tem comida gorda e eu não dou conta. Gente, até quando? Isso não consegue se sustentar por muito tempo, porque nós somos seres sociáveis, a gente precisa dessa interação, dessa pegada, né? Dessa coisa. Aí então, a pessoa leva a marmita para todo lugar que vai, né? Nossa. E a vida já fica um inferno, porque aí você vai numa festa e leva a marmita. Será que realmente você quer comer a marmita? Eu duvido. Duvido também. Não tem Então, quem queira. No aniversário cheio de comidas maravilhosas, gostosas, eu tô lá com a minha marmitinha. Gente, me poupe, ninguém aguenta. sim. Mas que legal, é exatamente você saber o equilíbrio, né? Muito Isso. bacana isso. Família, não sei se eu perdi algumas perguntas. Eu tô vendo aqui da Márcia, só por último. Mas quem Não. tem Então perdeu um monte. Eu ainda nem cheguei lá. Eu acho que a gente tem 5 minutos, mas depois a gente pode responder por direct, eu acho, né? A maninha estava aqui perguntando. Acho que da fisiológica é a fome mesmo. E emocional é a vontade de comer. Isso mesmo, perfeito. E a Lia está aqui falando. Já fui em vários nutricionistas que me passaram dietas já feitas no computador. Colocando, inclusive, comidas que não gosto. Ainda bem que temos outros profissionais agora. Essa questão, né? De adequar. Eu já vi paciente, cara, que eu não sei se você. Doutora, foi o que eu mais frisei, que eu não queria, por exemplo, comer carne. Quando eu chego na minha dieta, tá lá. 200 Carne. de um bife. Como assim, gente? É porque tem um corta e cola na nutrição que a gente já linka ali, lista de substituição. E aí a pessoa provavelmente não viu, aí vai entrar lá carne, que é proteína, né? Isso. Então, isso mesmo, isso. A Aline, obrigada. Ela tá dizendo assim, gente, eu juro que eu tô emocionada de estar assistindo uma live dessa, porque isso é tão importante, mas infelizmente não é falado. O comércio por trás das dietas ainda sufoca a lucidez dessas informações. Gratidão, que ótimo. Aline, que linda. Fico Você é uma muito feliz.
É porque a gente se conectou, viu, Aline? Não é todo mundo que se conecta com isso, não. É, é verdade. Tem gente que tá lá muito satisfeita com a sua dietinha passada e tá tudo certo também. E dá até medo falar desse tema, né, Samile? Nossa, não. Eu digo, gente, quando eu vi que você, o seu tipo de trabalho, falando, gente, vou chamar ela, porque é uma coisa que, para mim, faz todo sentido, né? Sim. Então, assim, e é exatamente o que as pessoas precisam ouvir. Deixa eu ver, eu tô chegando aqui. Você já tá vendo? Você tá conseguindo ver? Ó, a Lia perguntou uma vez, ouviu a explicação que quando deseja determinado alimento, é o corpo precisando daquele vitamina ou nutriente. O que é que você acha, Carita? Muitas vezes sim, né? Mas óbvio também, né? Tem que ficar atento a que tipo de alimento é esse, né? Porque se for sempre essa mistura de gordura com carboidrato, tal, é muito mais provável que seja fome emocional. Agora, nossa, tô com vontade de comer frutas cítricas. É verdade. Muita gente que tem vitamina C um pouco mais baixa acaba tendo predileção por fruta cítrica. Então, também é legal ir avaliando, né? É isso aí, é isso Que tipo mesmo. de Então, alimento que é então faz esse? um sentido isso, que o corpo. Ah, eu tô com vontade de comer esse tipo. Faz algum sentido isso, Uhum. até um certo ponto, né? Sim. Vou Uhum. deixar Claro. salvo, viu, Lud? Vou deixar, ela tá pedindo, por favor, deixe salva a live. Nós vamos deixar assim, vai ficar Sim. aqui. Essa história de comer de 3 em 3 horas, a Isabela Vidal tá falando, né? Coisa mais linda isso de comer quando sentir fome. Essa história de comer de 3 horas, 3 em 3 horas me mata. Porque minha fome emocional dá conta, mas minha fome física não. Boa. Oi, Isabela. Tá, velho. Gislaine trouxe a família. Ah, tá. Gente, é muita coisa. Eu acho que eu não sei se eu vou chegar lá. Você já tá conseguindo ler a da minha? Porque eu Peraí, não. que eu vou te ajudar a procurar. Quem que é? Tá aqui a massa. Ai, vi aqui, achei. Mas quem tem metabolismo muito baixo, pode se permitir também? Quando a comida é diferente, engorda muito? Ah, então quem que é? Perguntou Márcia, é isso? A Márcia, a Márcia. Então, Márcia, normalmente dá para dar uma melhorada no metabolismo, tá? Então, é isso tudo. É a gente começa honrando a fome, começa e percebendo. É que dá muito medo, né? Eu imagino que você talvez tenha medo, se esse é seu caso. Dá muito medo, porque é um processo, né? Não é da noite para o dia. Então, dá medo de falar, nossa, agora eu vou comer, eu vou engordar com certeza. E às vezes engorda um pouquinho mesmo, até entrar no eixo, né? Então, mas é possível, tá? Para te responder, é possível sim o metabolismo ele acelerar e ficar num lugar mais saudável, tá? Honrando a fome. Honrando a fome. Você sempre Fisiológica. aprender a honrar a fome. Ó, cara, Sim, o Instagram acabou de me avisar aqui que nós temos 2 minutos. tá. Então, Ó, agora eu acho que dá para responder mais uma pergunta. O que é que você acha? pode ser? Né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ai, acho que eu já perdi, passei muito. Mas, gente, é isso. Acho que resumindo, né, Carita? A gente saber, eu acho que aqui a live hoje foi para, né, Carita, para a gente tentar se conhecer melhor e honrar e respeitar o nosso corpo e aos alimentos que nos faz bem e a hora certa de comer. Não o que alguém de fora diz que é para a gente comer se a gente não está se sentindo bem com aquele tipo de orientação. É o questionar mesmo, mas isso para mim não faz sentido. Vamos tentar uma troca. E quando a gente se conhece, a gente consegue passar essa informação para o profissional. Ó, não, para mim funciona dessa forma. Você pode fazer assim? Então, quando a gente se conhece, a gente pode dar até as dicas para o profissional que talvez não esteja tão conectado com isso, né, Carita? E é até interessante, Samile, porque eu percebo que as pessoas elas buscam essa certeza comigo como profissional também. Então, muitas vezes elas falam, cara, então, mas eu posso comer isso? E eu devolvo a pergunta, não sei, o que que você acha? Você acha que você pode? O que que seu corpo fala? E aí a Nossa. pessoa fica, ai, não sei, quanto que eu como? Né? Porque a gente entrou num lugar de medo mesmo, Isso, esperando que o não. profissional fale. E é muito mais fácil eu colocar a responsabilidade na mão do outro. Eu não vou lá e tomo minha decisão e assumo as consequências, né, cara? É muito mais fácil. É isso mesmo. Ai, Muito Kátia, bom. gratidão, foi maravilhosa. Brigadão pela permissão de estar aqui comigo, de estar compartilhando todos esses conhecimentos maravilhosos. Vamos combinar outras, viu? Com Foi um tema bem certeza. legal. Com certeza. Eu já até sei o próximo tema, aí depois a gente conversa. Então, Muito bom. pronto. Combinado. Que Deus abençoe. Obrigada a todos, Obrigada adorei pela também o convite. presença. Obrigada.